escreve como fala, como pensa que fala, pensa que escreve como pensa, logo escreve. Fala como escreve, fala. Diz que escreve o que escreve como pensa. Diz o que pensa o que pensa. Pensa ao falar. Diz o que pensa. Diz que pensa como pensa. Logo escreve o que diz. O que diz que pensa. Que disse. Escreve o que pensa que diz. Assim parece. Assim parece que fala, que escreve. Assim parece que pensa que escreve. Assim disse. Escreve como diz que se fala. Como diz que se fala quando se fala sem pensar. Sem pensar no que se diz. Como lhe parece. Escreve sem pensar. Assim parece. Fala enquanto escreve. Diz que escreve como diz que se fala enquanto escreve, que escreve como pensa. Assim parece que pensa. Assim disse. Pensando no que escreve. Diz que escreve como diz, sem pensar no que se escreve. Parece-lhe. Escreve. Logo pensa. Pensa que assim pensa. Parece pensar no que escreve. Logo escreve. Escreve o que pensa. O que pensa não o que pensou. Pensa em pensar, logo escreve. Mas não pensa. Para facilitar o processo. Pensa que para facilitar o processo. Fala do que pensou. Fala do que pensa que pensou. Do que pensa que pensava enquanto escrevia, enquanto continua a escrever. Diz o que pensa enquanto escreve, enquanto continua a escrever. Enquanto continua a escrever que fala. Que fala e que pensa. E pensa que pode pensar outra coisa enquanto escreve, que escreve como fala. Como diz que se fala. Como diz que parece que se fala. Escreve que fala do que pensou para facilitar o processo. Dilo como lhe parece que diria se falasse por escrito. Assim escreve-o e assim pensa facilitar o processo. Por escrito. Pensa que por escrito. Pensa por escrito. Pensa que pensa por escrito. Diz a si mesmo que pensa por escrito. Assim parece. Que pensa por escrito e que escreveria como se falaria se falasse por escrito. Se falara por escrito e sem pensar, para facilitar o processo. Assim me parece que deve pensar que escreve. Parece pensar no que escreve e logo escreve sem pensar. Sem pensar em nada. Pensa que pensa em nada, que não pensa. Que não pensa em nada. Pensa isso. E escreve. Logo escreve. Escreve que não escreve, que diz, que disse e não escreve. E que não escreve para facilitar o processo. Diz que escreve que não escreve para facilitar o processo. Assim lhe parece que deve dizer que escreve. Dizer como pensa que escreve. Escreve que deve dizer como pensa que escreve e corta. Sangra e segue. Sangra e segue. Não para. Cortar não para. Para facilitar o processo. E quando escreve, põe-se a sangrar. Crê que para facilitar o processo. Assim lhe parece. Assim lhe parece que para. Ou menos assim lhe parece que lhe parece. Assim lhe parece que deve escrever. Sangra enquanto escreve. E não para. Diz que sangra enquanto escreve. Dilo sem sangrar. Pensa que sangra ao escrever. Dilo porque pensa-o. Escreve que sangra. Que sangra enquanto escreve e não pensa.
e pensa que o diz porque pensa-o, não porque o escreve. Porque não o escreve, porque diz que não o escreve. E sim, escreve-o, não o diz. Não o diria ainda que pensasse, ao menos assim parece. Diz assim mesmo que ao menos assim lhe parece. Dilo sem pensar, não porque o escreve, porque o escreve. Escreve-o sem pensar no que diz, sem pensar no que se disse a si mesmo, no que pensa. Dilo para facilitar o processo, para facilitar-se o processo. E pensa que tanto dá a escrever como falar, enquanto não diz o que pensa. Para. Pensa. Para que pensa? Pensa para quê? Pensa para que para. Escreve para dizer para. Parece que para. Que para dizer para. Pensa. Pensa para dizer para de escrever. Para de escrever para dizê-lo. Fala. Para facilitar o processo. Para de falar. Diz que para. Diz que para de falar. Para o parar. Escreve. Para. Escreve. Para.